Olá, bem-vindos a mais um Fórum Autodata. Hoje, sobre um dos segmentos satélites do setor automotivo, muito importante, o de implementos rodoviários. Um dos maiores do setor, um dos mais competitivos do setor. Estamos aqui hoje com a ajuda do Alcides Braga, que é presidente da Anfir e da Truquivan, do José Soler, que é diretor da Rodoforte, e do Valnei Jeremia, que é diretor comercial da Randon. Agradeço já a presença de vocês três, vão aqui ajudar a gente a debater esse importante segmento. E eu já queria pedir aqui a ajuda do Alcides. Alcides, eu estou falando que esse é um segmento muito importante, que é um dos mais competitivos, e ele é um segmento muito grande em termos de empresas mesmo, né? Eu queria que você abrisse esse nosso debate, descrevendo um pouquinho o que é esse setor. Conta pra gente o que é esse setor de implementos. Bom, nós temos hoje na associação duas categorias de empresas, os associados e os afiliados. Associados somos 153 empresas, afiliados ativos somos 1.202 empresas, um setor capilar ao extremo, né? Estamos em todos os estados da federação, com empresas de todos os portes que você possa imaginar, né? De microempresas a empresas listadas em bolsa, né? Um setor que nele se caracteriza uma grande porta de entrada para empreendedores, né? Todas as empresas do setor empreenderam um dia, as maiores empresas do setor um dia começaram pequenas. Então é um setor muito importante. Nós temos aí 2/3 da nossa carga, nós respondemos por esse volume num país continental como o Brasil e com essa infraestrutura precária que nós temos, né? Então a gente tem noção do padrão dos nossos equipamentos, né? Das formas com que a gente tem enfrentado esses problemas, entregando produtos de muita qualidade. Então é um setor muito pujante, muito intenso. Você falou que são 152 empresas e 1.000 e poucas empresas. Espera aí, me explica direito essa divisão aí. 152 são aquelas empresas grandes, tipo a Randon, por exemplo, a Truquivan, a Rodoforte e tal. 152 são essas grandes. A Anfir, 1.000 e poucas são aquelas tipo os carpinteiros que vão lá e fazem aquelas carrocerias de madeira. Teoricamente sim, isso não é absoluto, né? A Anfir ela tem 2 momentos. Nós temos 35 anos de fundação, vamos fazer daqui a 1 ano e meio, e que basicamente foi uma organização que permeou os players da época, né? Tá. E ao longo desses anos ela veio recebendo todos os novos, os entrantes, que foram então permanecendo, e a gente teve logicamente um amadurecimento institucional muito grande, né, nesse período todo, a tecnologia e tudo mais, partes fiscais e contábeis, enfim, tudo se aprofundou muito em relação à regularidade e à postura das empresas, né? Então, até um dado momento, nós tínhamos associados e todos eram associados. Como o mercado, como eu expliquei, ele é um mercado que é uma entrada muito forte, né, para empreendedores. Eu comecei a empresa com 3 funcionários e meu sócio, então acho que nós somos exemplo. Aqui na mesa tem, o Sérgio Antonini começou assim, o seu Raul não precisa falar. Então, a gente veio crescendo o corpo, né, da associação, mas em dado momento a gente precisou criar modernizar essa relação institucional da associação, né? Então nós acabamos criando algumas categorias, então que teoricamente afiliado é entrada para associado, mas não quer dizer que elas são pequenas ou muito pequenas, né? Quer dizer o quão preparados para um padrão de governança, de gestão elas estão para competir nacionalmente, para ter uma amplitude maior em termos de portfólio. Então, em geral, eu posso dizer que a grande massa de empresas são de pequeno e médio porte, ou de pequeno e micro, né, talvez, com monolinhas ou linhas muito pequenas, né, no portfólio, e grande parte delas atuando regionalmente, né, num estado ou num grupo de municípios e tal. Esse é um perfil. Ninguém está fadado a permanecer numa classificação e nem permanecer na outra, né? A ideia é que a gente tenha o que se desenvolva e que cada vez mais a gente tenha um setor mais forte, né? Nós criamos o selo Anfir há 2 anos com esse propósito,
de começar a criar uma isonomia, uma porta de entrada que já permita que a empresa entrante aspire, né, um crescimento. Então é uma maneira de contribuir para que ela pense em termos de Brasil, né, e deixe de pensar regionalmente. Enfim, acho que é um portfólio grande que reflete a nossa capilaridade, reflete a nossa pujança, reflete o nosso peso no PIB, nosso faturamento, a nossa mão de obra que é muito intensa, né? A gente emprega muito, né? Nós preparamos produtos para a solução, não temos commodity. Ou seja, né, é uma categoria econômica importante hoje. Né? É importantíssima, só ajudando, né, Alcides aí, eu acho que é uma categoria importante de predominância de capital nacional, né? Inclusive tanto as grandes, as pequenas, ou as micros ou as médias são de capital nacional, e que realmente elas vêm crescendo, né, e vêm crescendo junto com o mercado. Então eu diria assim que é um setor do mercado que praticamente é dividido na linha pesada, ou seja, se fala nas carretas de composições maiores, e da linha leve, né, que são as carrocerias que vão sobre os caminhões plataforma. Então, eu diria assim que é um segmento bastante democrático no segmento de transportes. Em alguns lugares, talvez as maiores empresas, como lá em Caxias, seu Raul, junto com a Marco Polo, são as maiores empresas da cidade, talvez. Né? Sem dúvida, são as maiores e vem bem de encontro aquilo que o Alcides falou. Boa parte de quem está no transporte conhece a história, né? Seu Raul começou junto com o irmão dele, ou seja, começou uma empresa de 2 pessoas, né? Que hoje o grupo como um todo chega a mais de 12 mil funcionários, né? Então, e todas as empresas nacionais, né, praticamente? Sim. Praticamente. Praticamente todo mundo nacional, né? Eu diria, resumindo um pouco o que o Alcides falou, Ivan, é um setor que realmente transformou sonhos de empreendedores em projetos vitoriosos da indústria nacional. Nós podemos ter até a audácia de dizer que é um dos setores democráticos, como ele colocou ali. E para mim, se eu comparar com uma indústria de caminhões que tem 10 marcas competindo no mercado, já é um país com uma pujança em termos de marcas de caminhões muito grande, poucos países no mundo têm esse número. Automóveis, 49 marcas competindo, e todo mundo está dizendo que o mercado mais competitivo de automóveis é o Brasil. Sim. Imagine nós que temos 152 marcas formais, o que nós podemos dizer? Sim. Podemos ter a audácia de dizer que é o setor mais competitivo do mercado industrial brasileiro. E deve ser complicado isso. Tranquilamente falar isso. Né? Para vocês que atuam no mercado vendendo, deve ser um negócio absolutamente complicado. Mas você me deu um gancho. O Brasil é um grande mercado de transportes, é um grande mercado de caminhões, e vocês seguem esse grande mercado de caminhões. Né? O ano passado a gente teve problema, que você teve um mercado em baixa, que teoricamente se recuperou esse ano, pelo menos no segmento pesado. Como é que foi o mercado esse ano para vocês? Bom, como está sendo, né? A gente tem uma recuperação em relação ao ano passado, né? Uma recuperação boa, né? Acho que a base de comparação também esquenta essa performance, né? A gente tem ainda uma perspectiva de voltar a 2011 aí, talvez para 2 ou 3 anos, né, para atingir aquele recorde. Mas é um ano bom, né? Crescer sempre é bom. Nós temos uma reação expressiva no pesado, como o Vani falou, é uma área que agrega mais valor, que economicamente movimenta mais recursos, que impacta mais tributos, o PIB, etc. Que trabalha mais sozinha, né? Assim, ela tem dados comparativos com o de caminhão, mas a gente não depende do caminhão de uma forma muito intensa em termos de planejamento, de filosofia da empresa, né? Diferente do chassi, que a gente acaba dependendo que eles vendam o leve ali para a gente poder implementar. Então tem um pouco essa diferença, né? Mas é um ano bom, a gente cresce aí 25%, 30% esse ano no pesado em relação ao ano passado. A gente fica a uns 10%, 12% em relação ao recorde, né? Então, que se tivesse sido um ano um pouco melhor 2012, a gente estaria talvez crescendo 10 ou 15% sobre 2012, se tivesse sido um ano bom também, né? Então, a gente está enfrentando um bom período, né? Foi um ano que a gente se apoiou demais nas políticas públicas de financiamento. A gente estava até comentando aqui, né? Nós temos agora um último trimestre talvez menos dispar do último do ano passado, porque
Lá nós já estávamos sob a rede do PSI, né? No primeiro grande salto, 2,5% ao ano, um choque, né? Empurrou todo mundo para a compra, né? Então já foi um terceiro trimestre que colaborou demais para o número não ser tão sofrível. 2012 seria ter uma catástrofe se não fosse o último trimestre. Então a gente tem agora esse último período de 2013 também mais achatado em relação ao último do ano passado. Você já tem alguma previsão de vendas para esse ano? A gente Sim, tem... números. Deixa eu só ilustrar uma coisa. Primeiro que vocês fazem uma divisão um pouco mais simples de caminhão, né? Caminhão é um monte de segmento, né? Tem leve, semi-leve, pesado, semipesado. E vocês fazem rebocados e sobre chassi. Isso. Né? Então para vocês tem pesado e leve. É mais ou menos isso. Rebocado é aquilo que é o chamado pesado e sobre chassi é aquilo que vai em cima de um caminhão. Né? Exato, caminhão, E plataforma. não é rebocado. Então É só para a gente entender. Você tem então a carreta e a não carreta. Nós para você ter uma ideia, a gente veio já desde janeiro crescendo. Fechamos o primeiro trimestre desse ano com 15% de crescimento no pesado. Só que caindo 25% no leve. E o pesado para você é o que é o rebocado. É o rebocado. Reboque e semi-reboque. Tudo que é rebocado. Exatamente. Então, nós tínhamos uma penúria absoluta até junho desse ano. O leve empurrando a gente muito para baixo. O pesado fortemente demandado. A gente sempre imaginou que esse fenômeno se dá ao padrão de cliente e ao acesso ao BNDES, né? Um acesso muito mais lógico da indústria pesada, da grande empresa de transporte que está mais formatada para receber esse recurso do que um pequeno comércio, do que uma pequena indústria, do que um pequeno prestador de serviço. Então, a gente sempre imaginou, como é que você explica? Por quê, né? A gente sempre achou que é o padrão do acesso ao recurso. Para o cara ir para um leasing a 18%, 20% ao ano, para comprar um caminhãozinho, para botar na distribuição de uma carga, esse cara ele se retroagiu, né? Se retraiu. E o pesado na outra ponta, né? Querendo pegar uma taxa agressiva, inimaginável, nunca existente na história do Brasil, né? Abaixo da inflação. Então, os dois pontos do negócio com demandas absurdamente diferentes. Eu creio que a passagem dos meses aí, e a melhoria do cenário todo, e a própria indústria precisa vender caminhão leve e semi-pesado, acho que esse incentivo acaba também refletindo em nós, e a gente consegue agora, em setembro, está caindo 1,4% em relação ao ano passado, no leve. Então a gente já pode dizer que chegou, com chance de virar positivo, porque a gente está caindo em caçamba basculante, que temos aí 6 mil produtos para serem agora entregues para o Ministério da Agricultura, que vai inverter essa roda, vai crescer por uma compra do governo. E temos a parte de carroceria sobre chassi aberta, que já está quase que empatando e que tem a maior proporção per capita dentro da distribuição. Então ela começa também a chegar num empate com 2012. Então a perspectiva é que a gente cresça pouquinho no leve, que a gente cresça fortemente no pesado, e a gente trabalha então 13 sobre 12 numa banda entre 10% e 12% de crescimento. Eu concordo, e vale a pena ressaltar uma das coisas que foi fundamental para o crescimento esse ano de 2013, foi a definição da taxa do PSI para todo o ano de 2013. Que vamos lembrar que em 2012 nós tivemos 4 diferentes taxas, com a entrada do Euro 5 e uma série de outros fenômenos que aconteceram e que realmente prejudicaram todo o segmento, né? Esse ano, já com a definição, foi um ano muito mais planejado, tanto por parte do transportador como pela parte da indústria, então isso realmente ajudou bastante. E essa definição, agora que o PSI continua para 2014, também traz uma perspectiva positiva para o planejamento da indústria e para o planejamento do próprio transportador também. Então, realmente, isso é muito importante para o segmento de transporte e aí mais fortemente no pesado, né, que são os veículos rebocados. E também esse ano, né, vale ressaltar a importância da agroindústria no crescimento, né, porque nós estamos falando ali acima de 187, 190 milhões de toneladas esse ano, né, e já a previsão para a safra 13 e 14 próximo a 190, 195 milhões, ou seja, é realmente pujante o Brasil, um crescimento do PIB agrícola fantástico, e isso realmente leva o pesado, né, os veículos rebocados nesse sentido. O Rodoforte está indo nesse... O crescimento dos pesados até agora, acumulado, está em 33%. O Alcides não colocou.
E o grande que impulsionou realmente isso foi a agroindústria. A agroindústria está nas propagandas do governo, tudo com um peso muito forte dentro do PIB. 22% de toda a riqueza gerada pelo país está sendo gerada pela agroindústria. Sim. Então, e precisa ser transportada através do quê? Rodovia. Nós temos um modal de transporte onde mais de 60% é transportado via rodovia. Então, o pesado realmente teve um peso muito significativo a parte de agroindústria. E ainda que a cana não reagiu. Os últimos 4 anos, a cana praticamente está estagnada. Há 4 anos atrás, nós fazíamos 4.500 equipamentos mais ou menos de cana e nós não chegamos em 4 anos a 4.000 esse ano. Se chegarmos a 4.000 equipamentos. A cana então, depende da Petrobras e depende do governo. Você imagina. A política do governo com o preço do combustível. Mas se esse setor também se recuperasse, seria um impulso muito grande, muito grande. E o agronegócio, eu acho que cresce mais do que 10% num PIB de 2,5%, mais ou menos. Agora vocês já me abriram um bom gancho. Você já falou do PSI, que acabou de ser... A Anfávia acabou já de anunciar agora em outubro que já está sendo prorrogado já para o ano que vem, já foi anunciado. Ainda não falamos de taxas, não falamos ainda de maiores regras, mas já foi anunciado que foi renovado. Que foi Será renovado. Já sabemos que o agronegócio continua crescendo no ano que vem. Eu acho que isso é um bom gancho para a gente continuar crescendo no nosso próximo bloco. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente vai conversar justamente sobre PSI, que eu sei que é um instrumento muito importante para vocês. Então a gente volta dentro de alguns instantes. Chegou o novo Citroën C3. Troy Green. Novo Citroën C3. É muito mais C3. Citroën Creative Technology. Olá, bem-vindos novamente a este Fórum Autodata, desta vez sobre implementos. Nós fechamos o primeiro bloco falando sobre a renovação do PSI e que, segundo o que nós apuramos na edição de perspectivas, para os fabricantes de caminhões vai refletir em crescimento de vendas. Alguma coisa ali em torno de 8%. Vocês concordam com isso? Também deve refletir positivamente para vocês nas vendas no ano que vem? Bem, continuamos afirmando que sem isso a gente teria dificuldade, né, para entender em que ponto a gente estaria hoje, né? Então a gestão que a gente fez ao longo desse segundo semestre foi muito intensa, né? A Anfir com a Anfávia, com a NTC, a gente se alinhou nesse discurso, fomos a Brasília várias vezes, demonstramos, né, quão importante foi essa decisão do governo lá no ano passado, né? E que tornou-se uma ferramenta indispensável, como o Finame sempre foi historicamente para o nosso setor. É um bem de produção, a gente está falando bem de de produção. capital. Então esse gás, né, esse CAS aí que é o PSI em cima do Finame, né, que é melhorar uma coisa que já era boa, foi fundamental. Muito importante também em relação a isso, foi o que o Vani muito bem expressou, que foi a gente conseguir previsibilidade, né? A gente estava com 8% em agosto, quando caiu para 2,5%. E aí a gente então provou dessa água e começou a ver a importância que ela tinha, não apenas para o nosso cliente se encorajar a comprar, mas como que nós pudemos nos preparar para produzir, né? Sem aquele está muito quente, esfria, está muito frio, esquenta. A gente vivia, você estava lá com centenas de eixos de freio e tal no teu estoque, o governo vinha com uma pancada porque estava muito forte, você marchava com aquele monte de estoque. Porra, esfriou demais, agora vamos baixar lá embaixo, você já não tinha mais matéria-prima para fazer, para reagir. Então você tinha que voltar na tua cadeia produtiva e pedir socorro. Então trabalhar dessa maneira foi muito penoso. A gente trabalhou assim nos últimos 10 anos para falar de um período, porque acho que foi eternamente isso, né? Duas políticas ou 3 no mesmo ano, né? Isso não é possível trabalhar assim. Então a gente pode dizer que foi muito bom, foi muito lógico trabalhar 2013 com esse formato que o programa implementou para a gente. Então a gente tem
não só afirmado que é importante a ferramenta PSI, mas importante também que ela seja perene, né? Que ela nos permita trabalhar 2014 de uma maneira... sabendo qual é a regra, você se adequa à regra. Então a gente ainda não sabe se a taxa é a mesma, se ela se mantém. Ainda falta um complemento. A gente torce para que seja, né? Porque é um ano eleitoral, é um ano difícil, né? Muitos players saem do mercado, então talvez não seja a hora de aumentar essa taxa. Mas que a prioridade zero é 12 meses. Okay. A primeira depois dela é a taxa. A terceira é o fund, né? O dinheiro que vai ter para implementar essa linha. Então, nós fizemos esse trabalho conjunto, foi muito importante e inédito. Né? Na história recente não houve um momento onde as três partes, né, dessa cadeia se juntaram no mesmo discurso. Então, nós, a NTC e a Anfávia, tivemos esse entrelaçamento nesse objetivo. Afeta muito esses três pilares, né? E restou, então, positivo que a Fazenda entendeu isso, né? Precipitou essa decisão com uma inteligente saída para que não haja antecipação de compras e a gente tenha um destempero, né? Que a gente está dizendo que não é bom para ninguém, e não intensificar muito um último trimestre, esvaziar o primeiro do ano que vem, porque o grande motivo desse crescimento nosso 2013 é que a gente entrou em janeiro muito forte. Sim. Se você vai tomar uma decisão em janeiro, ela vai refletir em março, abril. Já perdeu o primeiro trimestre. Então, a gente entrou em janeiro sabendo que era 3%, já veio com a carteira forte do último trimestre do ano passado, então a gente trabalhou o ano todo, desde o primeiro mês do ano. Então, você não teve que recuperar isso no segundo trimestre, por exemplo, muito em relação ao pesado, por exemplo. Então, o reclamo foi muito pesado, foi muito forte, foi muito intenso. O restou positivo, foi bacana, a gente está feliz com essa notícia. A gente espera até a Fenatran ter a taxa. Seria muito bom que o governo já anunciasse isso ali, né? Tivesse essa questão. Então, trata-se de um elemento muito importante. Agora o Vanei sem L. Vanei sem L. Falava que mesmo assim é bom esperar um pouquinho e não soltar fogos de artifícios com relação à expectativa comercial do próximo ano. É isso que você me explicava. Exatamente. O Alcides coloca muito bem. O BNDES sempre foi um parceiro enorme através do Finame. Nós trabalhamos com bem de capital, é um bem de produção, ou seja, como eu comentei antes, a parte agrícola também é muito forte, ou seja, ela precisa ser transportada, precisa ser exportada, precisa gerar riqueza para o Brasil, né? Então, isso geralmente é bastante importante. Então, essa definição já nos ajuda a planejar 2014 que vem vindo, né? A gente espera pelo menos um crescimento aí próximo ao PIB, né? 2,5%, aquilo que está se falando aí agora, na parte de implementos rodoviários, né? Mas sempre existem nuvens aí que nós precisamos estar trabalhando com elas aí, né? A gente não sabe como é que vai, a gente não sabe as taxas ainda, né? Pode ser veio o PSI, mas com taxas muito diferenciadas, isso realmente pode gerar nesse último trimestre aqui uma corrida para compras, ou seja, antecipando uma coisa que vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Então essa estabilidade seria muito bom, já a definição da taxa também e do funding, para a gente colocar. E outra coisa importante também que a gente precisa, o BNDES realmente é muito positivo nisso, já está sendo feito um trabalho grande, mas nós precisamos melhorar o processo junto ao BNDES, junto aos bancos, e aí a gente fala em 4 setores importantes, desde o cliente, o fabricante dos implementos, o banco que aprova e o BNDES, para tentar simplificar um pouco mais esse sistema. Porque hoje, realmente, a demora entre o faturamento do produto até o recebimento do dinheiro é um processo bastante burocrático e que o BNDES já abriu as portas para nós e tudo mais, como fabricantes, né, através da Anfir, para trabalhar e melhorar esse processo todo, né? Então, eu acho que sempre existem condições de melhorar e, nesse momento, isso vai ser bastante importante. O Soler me explicou que são 60 dias para receber então, hoje, é isso? Você veja, nós estamos falando, você colocou bem, previsibilidade é fator fundamental para uma indústria. Sim. Você ter regras claras é um fator fundamental. Por exemplo, a Rodoforte está planejando uma nova fábrica, a Randon também está planejando. Para a gente planejar uma nova fábrica, nós temos que fazer um orçamento, nós temos que fazer um projeto. Sim.
nós temos compromisso. Se as regras são claras, realmente facilita muito você crescer. E nós acreditamos no setor, tanto é que todos estamos investindo de uma forma ou de outra. Mas esse aspecto é muito importante. Nós tínhamos no ano passado 54 dias com o prazo médio de recebíveis, e aqui estão todos os recebíveis, Que já é alto. que já é altíssimo. O ano passado, 90% desses recebíveis são PSI, Finame. Os outros 10% são outras coisas. Então, o peso maior é exatamente neste tipo de financiamento. Se você tem 54 dias e passa para 63, você tem um peso muito forte no custo da tua estrutura. Você imagine, 63 dias já é algo muito difícil de você incorporar dentro dos teus custos, Sim. numa indústria extremamente competitiva como é a nossa. O custo financeiro desses 63 dias é quanto? Eu vou colocar, você imagina, uma indústria extremamente competitiva como nós falamos. Dificilmente você tem elasticidade de preço para passar custos para o consumidor final. E ainda quando é um custo que agrega algum valor, mas esse custo é um desperdício. Imagine bem, você fatura o setor como um todo 10 bilhões ao ano. 10 bilhões. Um faturamento médio de 800 e poucos milhões por mês. Se você tem 2 meses de recebíveis, você tem 1 bilhão e 700 na tua carteira de recebíveis. 1 bilhão e 700 a um custo, por baixo que seja 0,9%, 1% ao mês, você tem 2% de custo sobre 2 bilhões. Você tem 40 milhões por mês, ou um absurdo de quase 300, 400 milhões que ao final do ano você joga na lata do lixo, porque não agrega valor nem para o banco que intermedia, nem para o cliente que comprou, nem para o BNDES, agrega custos para nós, para a indústria, algo em torno de 2% que não consegue se repassar, que você despeja no lixo no final do ano. Que o grande problema é que você tem que pagar o teu fornecedor, né? Exatamente. Que você entrega a carreta para o cidadão e tem que pagar o teu fornecedor. O ciclo, Márcio, desde que você compra a mercadoria, produz o produto e vai receber algo em torno de 90 dias. É muito. Que o fabricante do aço ou do plástico, seja lá o que for, Por isso não que quer. é extremamente importante o que o Vanei falou, de fazer um grupo de trabalho, que a Anfir já está trabalhando fortemente, para que esse grupo de trabalho encontre caminhos de encurtar esse prazo através do quê? De sistemas automatizados, de uma análise mais rápida do processo. O processo é extremamente burocrático porque exige uma garantia de recebimento, mas ele pode ser encurtado Agora, com a tecnologia. é isso que vocês me explicavam. Não tem explicação lógica para esses 63 dias. É uma questão burocrática, é isso? Que não dá para localizar onde que demora esses 63 dias. Pode ser na entrega da papelada pelo cliente, pode ser na passagem pelo banco, no processo burocrático dentro do BNDES, né? Pode ser dentro da fábrica de vocês, tem uma série de gargalos que pode estar causando isso. Não há uma única causa, são várias causas, com certeza, ninguém pode culpar. Desde a ponta da elaboração da documentação até o pagamento, existem vários pequenos gargalos, que precisa encontrar solução para cada um deles, e com isso nós vamos aumentar a eficácia do sistema, porque o BNDES não se beneficia com isso. Então ele não pode ter o objetivo de ser tão longo, não é o objetivo. E sem esse instrumento nós não vivemos. Então temos que dedicar muito tempo para resolver esse problema. Isso explica inclusive a cartilha que vocês anunciaram lá na Fenatran, né? Exatamente, a gente, na ideia de melhorar esse fluxo, essa dinâmica, nós tivemos já várias reuniões com o BNDES no Rio. O BNDES veio a São Paulo com o seu time de técnicos. A gente está elaborando então essa cartilha, criou essa cartilha que imprime as principais fases desse processo, como o Soler falou. E a gente então espera que a contribuição do Banco Comercial, da indústria, a nossa parte seja feita de maneira irretocável, né? Para que o BNDES possa também não ficar retrabalhando nenhum processo e contribuindo para que a piora aconteça. Então a cartilha a gente lançou e a gente espera que ela produza bons resultados nesse sentido, para que a gente pelo menos tenha consciência que a gente fez certo, que a gente foi no fluxo. Só para completar o que o Soler falou em relação a custo, a gente teve uma reunião na Fiesp há 3 ou 4 semanas e abordou um outro tema também que a gente vem falando largamente, né? Apesar de haver uma Babel tributária, aí, nós temos 27 legislações diferentes, né? Quando você pega
o tema como um todo, mas nós temos uma situação, por exemplo, que em geral, né, é universal esse conceito, nós pagamos imposto, todo o imposto, na última semana do mês seguinte ao fato gerador. Então você vai ter casos que você pagou imposto depois de 45 dias, outros de 40, outros de 30, outros de 25, outros de 20, outros de 15 dias. Né? Então, além de você ter o problema de mão de obra, matéria-prima e tudo Você que está pagando listou imposto aqui, antes de receber também. você está pagando o fomento, né, desse recurso que um dia vai chegar no BNDES, para você tê-lo de volta como... Antes de receber. Antes. Né? Então, é mais um problema. Outro dia eu tive um choque, né, quando eu vi que a Petrobras captou 2 bilhões de reais do BNDES para pagar imposto. Eu falei, como é que... eu não consegui entender essa lógica. Né? Mas é fato que o imposto ele chega num momento para você que você já bancou toda a operação e ainda vai bancar o tributo e depois entra aquela questão, é um recebível que você não tem data para acontecer. Então, o Solero, o Vaney, que está falando aqui em nome das empresas, ele não sabe dizer que dia ele pode contar com esse recurso no fluxo de caixa E é importante para o planejamento. Fundamental. Gente. Mas o dia que eu Estamos tenho que falando de pagar meu dinheiro, né? fornecedor, eu Veja, sei. ele Quanto pode... custa uma carreta hoje em média? Só simples curiosidade, assim, mas mais ou menos. Quanto custa 150 mil reais completa, de muito 100 a dinheiro, 150 mil. Você imagina que a gente tem uma situação que é muito complicada para você fazer gestão, porque você pode tomar um dinheiro hoje, um hot money lá, a 1% e a 1,5%, e amanhã o dinheiro vai cair na tua conta. Você tomou dinheiro ontem mais caro. É bem isso que você está falando. Exatamente. No final do ano são 400 milhões que estão indo pelo ralo e que está sendo utilizado Que foi de outra também forma. o que a NTC falou, porque a gente não percebe isso, né? Então estamos no tempo. Aí a gente tem o quê? Você imagina o cara que comprou 1, 2, 5, 10 caminhões em agosto do ano passado a 8% e acordou com 2,5%. E está pagando 60 meses daquela taxa absurda, concorrendo com outro transportador que comprou depois dos... Isso não pode acontecer. Isso é o tal do custo Brasil, né? É o custo que fica pelo caminho que a gente não sabe aonde ele anda. E você vê até onde vai a tal da previsibilidade, como ela afeta todo mundo. Todo o processo. Todo mundo. O cara que comprou ele vai ter que pagar 5 anos um caminhão a 8% ao ano. E eu comprei depois dele no dia seguinte a 2,5%. E vou montar minha planilhazinha para uma concorrência de um transporte. Ó, o que aconteceu com isso. Ou seja, né, o PSI é um instrumento imprescindível para a sobrevivência de vocês, é fundamental. Né? E ele ainda precisa de um pouco de boa vontade de todo mundo, inclusive de vocês, né? Para todo mundo poder sentar e localizar onde é que estão os erros para poder ainda dar uma arredondadinha nele. Né? Sim. É mais ou menos isso, né? Vamos sentar todo mundo, BNDES, banco, todo mundo, fazer uma câmara setorial aí em cima dessa história para poder E localizar você onde vê está o que problema. hoje, 2013, né, a gente sabia que dia 31 de junho iria mudar de 3 para 4. Todo mundo sabia há 9 meses antes. Sim. Então aquele cliente que não se posicionou até junho, ele sabia que ia acontecer. Sim. Ele não foi surpreendido por uma notícia. Ótimo, a gente só quer que isso permaneça e prevaleça. Sim. Porque o movimento da indústria, né, ela é bem diferente de um serviço, alguma Lógico, coisa. A indústria precisa- é uma cadeia enorme. Ela Então, precisa se programar. até todos os processos serem definidos, até chegar a matéria-prima lá da usina, lá do fornecedor, ou de uma importação, ou de alguma coisa assim, ela tem é nada muito chutado, longa. né? Ela tem Tem que ter 60, 90 previsibilidade. dias. Sem previsibilidade, você Ela não precisa se amplia a tua programar, né? fábrica, você não faz uma fábrica nova, não tem como. O projeto não fecha, não tem. É preciso, o que ele falou, a previsibilidade é importante. Já é difícil você assumir o custo, porque se hoje você fatura, uma empresa média que fature 30 milhões, você tem 60 milhões no teu caixa como recebíveis, ou na tua contabilidade. Se você projetar, dobrar as tuas vendas, você tem que projetar que você vai ter que ter 120 milhões no caixa, só para suportar esse período. Então imagine o efeito que isso traz, inclusive no crescimento do setor. Eu queria mudar um pouco de assunto agora. Um caminhão hoje é um bicho que é assustador em termos de tecnologia. Quando a gente sobe em cima de um caminhão, você fica assustado para ver a facilidade de guiar um bicho desse, para ver o quanto que ele é seguro, o quanto que é fácil de guiar um bicho desse hoje, né? Até o quanto que ele tem de tecnologia embutida dentro dele. E vocês estão acompanhando esse embalo. Eu queria falar um pouco de desenvolvimento tecnológico, que eu sei que vocês estão trabalhando muito nesse sentido também. Mas é um assunto para um próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha agora, fazer mais um pequeno intervalo.
versão Turbo THP. E aprovado no teste Gustavo Kirten de performance. Conquiste sua vida com estilo. Olá, bem-vindos novamente a este Fórum Autodata, hoje abordando implementos rodoviários. Eu tive o prazer de trabalhar na indústria de caminhões, eu trabalhei na Scania e sei que esse setor de caminhões, setor de implementos é um setor que prima por desenvolver tecnologia, né? É maravilhoso você subir em cima de um caminhão e ver o quanto que um caminhão é confortável, é fácil de guiar, é seguro. E eu sei que vocês também se preocupam muito com o trabalho de desenvolvimento. Como é que funciona isso lá na Anfiro? Vocês têm uma câmara que discute tecnologia? Como é que funciona isso no setor de vocês? Bom, Márcio, nós temos como bandeira, talvez a nossa principal bandeira, aspecto de segurança, né? Esse tema costuma sempre prevalecer sobre todos os demais, né? E com base nessa filosofia, a gente criou essa Câmara Técnica Anfir, que reúne as cabeças principais nessa área de desenvolvimento dos principais fabricantes, né, do Brasil. É uma Câmara muito democrática, né, pública para o setor todo. Então, quero dizer que desse hall de 1.700 e tantas empresas aí, todos podem participar e recebem a informação dessa existência desse fórum. Logicamente, o grupo de trabalho é pequeno, em função do assunto ele cresce, né? Mas é fato que a gente tem implementado a importância dessa Câmara. Nós temos participação muito ativa nas principais decisões de inclusão de itens de segurança nas unidades nos últimos anos. Muitas dessas decisões basicamente se legislaram nessa Câmara e foram para o CB39, foram para o CONTRAN, já meio que mastigado, assim, com decisões. A ABS, por exemplo, é um assunto que vocês discutiram nessa Câmara. Discutimos a ABS, a gente discutiu lá atrás ainda faixa reflexiva, para-choque traseiro, para-choque lateral, né? Agora a gente está, inclusive, numa discussão de peso por eixo, por conta do Euro 5, né? Colaborando para melhorar essa discussão, né? com a Anfávia, com o DENIT. Então, trata-se de um item extremamente sensível para a associação. A gente tem tido, então, uma absorção de informação muito boa, né? O setor tem cada vez mais aderido a essa necessidade de participar. Então, todos esses implementos, né, que a gente tem hoje com esse padrão, que a gente tem um alinhamento já bastante parelho com o primeiro mundo, né, com a América do Norte, com Europa, advém desse primeiro insight que a gente tem buscado em termos de segurança. Uhum. Logicamente, é uma área que está o tempo todo se desenvolvendo, né? Nós tivemos agora também no DENIT discutindo sobre implementar no Brasil o que não há ainda, que é um benefício para o advento da suspensão a ar. Está se discutindo pavimento, infraestrutura, qual que é o melhor padrão de pavimento, etc. Mas não se discute uma linha de pensamento mais racional, né? que permita à empresa de transporte contratar produtos com mais tecnologia e ter vantagem por ter feito isso. Okay. Né? Hoje o cara se penaliza num custo maior para adquirir um produto por filosofia, né? Não porque ele tenha vantagens que o sistema promove de dinâmica de transporte, de logística, de pesagens em balanças, de vantagens de capacidade de peso. Então, um tema que a gente está discutindo agora, que acho que é muito relevante, realmente é modernizar essa relação, né, do agente fiscalizador, da lei que ele tem que seguir para o que a gente consegue embarcar no produto atualmente, né? Então, há esse hiato que a gente está buscando agora que ele deixe de existir, promovendo que o DENIT e os órgãos de inspeção passem a considerar a tecnologia como vantagem para todo mundo e então ofereçam essa vantagem também para que o cliente aborde, né, a nossa indústria, para que ela embarque isso, mesmo que não é obrigatório. Então a gente tem dois momentos distintos, vamos dizer, nesse tema.
Um é o da legislação, que a Câmara Técnica trabalha nesse fórum apenas, de legislar aspectos de segurança, de qualidade, de atendimento à norma. E o outro ponto é o da decisão corporativa de implementar essa ou aquela vantagem ao seu produto como argumento de venda, né? Com vantagens competitivas num setor tão grande, você precisa ter alguma vantagem técnica para oferecer. Então, acho que nesse aspecto os fabricantes podem dizer melhor quais são suas ações nesse sentido, mas a associação, eu posso te garantir que é extremamente preocupada e ela está equipada, ela está presente. Nós estamos todos os meses em Brasília, no CB39, no CONTRAN, temos cadeira lá para que a gente possa ser cobrado por essa performance, por esse investimento nosso de participar desse meio. Eu acho que vocês devem ter estrutura de engenharia pesada na fábrica de vocês, né? Não só para oferecer ao mercado vantagens competitivas, como ele está falando, mas também porque, teoricamente, o equipamento é diferente do outro, né? Ele tem que ser adaptado à realidade do seu cliente, né? Porque uma operação de transporte é diferente da outra, né? Perfeito. É perfeito isso que tu traz, Márcio. A Randon, ela sempre foi pioneira nesse segmento, porque diferente dos caminhões, né, onde um caminhão pode transportar combustível, pode transportar grãos, pode transportar carga geral, o implemento rodoviário não. Ele tem uma carreta que serve para o grão, uma que serve para o combustível e outra que serve para a carga geral. Ou seja, e tudo isso requer uma engenharia muito apurada, né? Hoje a Randon especificamente, ela conta com um campo de provas em Caxias do Sul, que é um dos mais modernos, eu diria assim, um dos mais modernos do Brasil e que pode-se falar um dos mais modernos em nível mundial também, né? Com laboratórios que se trabalha não só a tecnologia do implemento rodoviário, mas também através das autopeças, né? Trabalha a parte de caminhões. Os caminhões também utilizam esse campo de provas para poder agregar mais valor e agregar mais tecnologia em seus produtos. E o que a Randon pensa nisso, né? Muitos desenvolvimentos que foram feitos antes, por exemplo, né? O que se falou antes aí de um painel, que é o painel EcoPlate, que vai numa graneleira, ou seja, não se utiliza mais madeira ali, é um composite que vai ali e que é totalmente reciclado, ou seja, já pensando no futuro, já pensando em tecnologias bem diferenciadas. Hoje a pintura do chassi dos produtos Randon, ela conta com o mesmo sistema basicamente que é a pintura de uma cabine de caminhão, ou seja, e nós temos a plena consciência de que nós não vendemos um produto só para passear o final de semana, ele tem que produzir, tem que ter resultado e é um bem de capital. Na hora que esse cliente vai vender esse produto tem que ter um valor, ou seja, a durabilidade, a performance desse produto tem que ser bastante positivo e é isso que a gente trabalha. Outra questão importante que se tem hoje ali, por exemplo, uma vez só se transportava grãos em graneleiras, naquelas carretas mais comuns. Hoje a basculante é um grande player nisso, que é a carreta que, vamos dizer assim, ela automaticamente descarrega seus produtos. Ou seja, já não leva só areia. Exatamente, já leva uma série de outros, principalmente grãos, né? Por quê? Pela velocidade de carga, descarga, grãos, açúcar e uma série de outros produtos aí, né? Então, e esse produto foi desenvolvido com o aço de alta resistência, que em algumas configurações chega a 1 tonelada a menos de peso, ou seja, é 1 tonelada a mais de carga que os nossos clientes têm de performance, têm de produtividade, ou seja, essa produtividade que é extremamente importante. E esse desenvolvimento que nós temos aí, a tecnologia, nós mostramos agora na Fenatran ali, toda a tecnologia da eletrônica embarcada. Toda eletrônica, basicamente, que se tem num caminhão, pode se ter numa carreta também. Ou seja, controle, toda a telemetria do caminhão também pode ser adaptada à carreta. Controle de pneus, controle de tráfego, controle de peso, controle de temperatura, ou seja, já está disponível hoje no Brasil essa tecnologia. Nós já temos elas e já mostramos ela ali na Fenatran desse ano. Então, assim, os avanços tecnológicos são muito grandes. E o nosso corpo de engenheiros, a nossa engenharia principalmente, junto com o pessoal de campo, trabalha muito fortemente nos produtos já para 2015, 2017. Nós já estamos pensando nos produtos que serão lançados e que poderão ter uma performance cada vez melhor
para os nossos clientes. E além disso, uma das coisas que é mais importante, e aí eu acho que é para todas as empresas aí do setor também, são os processos produtivos hoje. Porque eu me lembro, estou há 23 anos na Randon, inicialmente nós íamos ver uma fábrica, um processo produtivo lá fora e ficávamos com a impressão de, quando que nós vamos chegar nesse processo de produção, nessa tecnologia avançada de produção. Hoje eu diria assim, bem modestamente assim, nós estamos, a indústria como um todo está num nível muito próximo do que se vê em Estados Unidos, que se vê em Europa e que se vê em países bastante pujantes nessa área também. Ou seja, a tecnologia de produção dos implementos rodoviários também estão num nível extremamente avançado, extremamente adequados. Vou aproveitar esse gancho. Você está construindo uma fábrica nova, inclusive. Né? Então, aproveitando tudo que o Vani colocou da Randon, a Rodoforte não é diferente da Randon no aspecto de engenharia. É muito menor, mas não despreza, não deixa de considerar todos esses aspectos. A engenharia dentro da Rodoforte tem um peso maior, talvez, do que toda a estrutura de vendas. E a nossa estrutura de vendas é grande. Então, você veja como tem. Nós dividimos a engenharia em três aspectos que eu acho importante. Um que é a engenharia de processo, onde você moderniza realmente a fábrica para dar um produto de qualidade melhor. A engenharia de desenvolvimento de produtos, que nós estamos realmente procurando saber o que existe em todos os lugares do mundo de mais avançado. E aí nós entramos na engenharia de projeto e na mudança de materiais. Na mudança de materiais é que está havendo maior revolução em termos de implementos. Você altera uma carroceria que você tinha em aço para 100% de alumínio, como nós estamos e como nós vimos na Fenatran, a nossa carroceria de bebidas, 100% alumínio. Isso era impossível. Você estava falando até de plástico, né? Então, na parte de Canavieiro, nós estamos num projeto de desenvolvimento onde nós temos uma liga, um produto que é uma composição de uma liga plástica de fibras, eu não sei se o nome correto é plástico, mas de alta resistência, que você vai eliminar todo o peso das laterais de uma carreta canavieira com esse produto, muito mais leve. Isso é mais ou menos a mesma coisa que frear pisando no chip, né? Passar do lado de uma carreta carregada de cana, de plástico, mas a princípio vai dar um pouco de medo, não vai não? Mas ela tem as estruturas em aço e só a parte interior. E a dureza desse material é tão quanto o aço. É lógico. E a terceira engenharia que a gente se preocupa muito é a engenharia que nós chamamos de engenharia simultânea. Mas você que trabalhou na Volkswagen, no começo, quando te mandaram pisar em cima no chip, você não ficou com medo? Fala a verdade. Preocupado. E a hora que dá o efeito, você vê. Depois você acostuma, né? Mas o que o Vani falou eu vivi a minha vida toda dentro de numa indústria automobilística com a tecnologia, aquele encantamento, você entra no chão de fábrica, você parece estar no hospital. O Soler, para quem não sabe, foi diretor de vendas da Volkswagen. Mas hoje a indústria de implementos também se aproxima muito nisso. Você já tem estruturas que você tem prazer de entrar, automatizadas em parte, com processos extremamente avançados e com um estudo de desenvolvimento de materiais muito grande. E uma coisa que não é nova, a tal da engenharia simultânea. Eu sento com todos os meus clientes, com os grandes transportadores, e falo para ele o que você precisa que eu modifique no meu produto para te atender melhor. Lógico, tem o made, né? Eu tenho que fazer uma engenharia que esteja voltada para o meu cliente, porque eu preciso pensar em custo de reposição. A carreta bate, acontece um acidente, eu tenho que ter um custo de manutenção extremamente compatível para que ele possa fazer o reparo e não precise trocar o equipamento. Eu tenho hoje uma rede de distribuição pelo Brasil que tem que ter processos para fazer esses reparos de baixo custo. Então, eu tenho que me preocupar com essa engenharia de manutenção ser de preço compatível com o equipamento. Algo que já está se desenvolvendo, todo mundo foca esse caminho para que realmente você tenha um produto de custo razoável, custo-benefício, e que tenha uma manutenção também de custo extremamente competitiva. Vocês falam um pouco da Truckvan, né? Você só fala de anfíbio. Você é meio caçula aqui, né? Randon tem 50 anos de idade, sei lá 64. quanto. 64. Caçula somos nós estamos só em 2005. A Rodoforte é uma empresa extremamente nova. Ela mais nova do que a Truckvan? Como Rodoforte. A Rodoforte ela sucede a Antonini, né? Que aí ela na verdade... Mas como a Antonini é antiga. Não, mas não.
a verdade é que não tem um vínculo. O que houve, a família anteriormente teve um vínculo, mas hoje quem está é a terceira geração que não tem vínculo nenhum com aquela empresa anterior. Agora, é vocês não nova, cederam começou em ninguém. 2005. Não, nós sucedemos Também sucederam alguém? Uma oficina que fazia conserto em baú batido lá em 91, final de 91. Então a gente está indo para 22 anos da empresa, desde os primeiros passos lá, né, de um pequeno negócio. E talvez nós sejamos a empresa que mais tem engenheiro por produto, porque nós vertemos para soluções sobre rodas, né? Estamos fazendo essa trilha que o Brasil até então não tinha. A gente até costuma dizer que nós e o mercado de soluções sobre rodas somos mais ou menos siameses, né? Então, nós sim temos produtos feitos sob medida para uma série de ações que não são para transportar carga, né? Nós colocamos mamógrafos dentro de caminhão, colocamos cadeira odontológica, colocamos bares e copas e tal, temos aí os estandes móveis São das empresas montadoras. ambulantes. A gente tem hoje stand móvel com todas as montadoras de caminhão, por exemplo, com as de automóveis. Então a gente cria essa solução que na Europa, por exemplo, É aí que vai o muito conceito vertente. van, isso. E a gente tem hoje um padrão de tecnologia extremamente atualizado em relação ao primeiro mundo. Foi um objetivo nosso fazer isso. E não dá para ser feito, né, para perseguir esse objetivo sem ter engenharia. Então a engenharia nossa é grande, proporcional à empresa. Nós vamos ter entregue esse ano 130 produtos, por exemplo, contra centenas de milhares. Né? Mas a nossa proporção de engenheiros é bastante grande. O que a gente embarca no produto também é muito grande. A gente tem carretas aí de 4 milhões de reais, um equipamento, por exemplo. Então, lá sim, cada vez que toca o telefone é um desafio. E a gente tem essa mania de não falar sim, né? Não falar não antes de tentar falar sim. Então, tudo lá é desafio. E a gente tem, com isso, conquistado um espaço muito grande. A gente cresce aí a 35% ao ano nos últimos anos, em função de ter comprado essa briga, né? E é um fator diferente da nossa origem, que a gente está até hoje fazendo os baús, né, de carga e o kit de furgão, que ainda é um fator muito importante, né, da nossa história, da nossa atividade, né? A gente está aí com 3.000, 4.000 produtos por ano e esperando que 2014 a gente consiga um incremento muito forte nisso, muito forte. A gente espera triplicar esse número ano que vem, pelo menos. Já está feito investimento para isso. Então, eu tenho até tratado muito mais de Anfir, né, nas minhas aparições, declarações e tal, porque o negócio da Truckvan em si, especificamente em relação a isso, foge um pouco dos parâmetros do mercado, né? A gente está feliz que está crescendo 10% ao ano e a gente cresce 40%. Então, peculiaridades do setor, né, que diferenciam o nosso negócio no que tange a isso e não ao baú de carga que a gente sofre junto e vai embora, né? Uhum. Mas é muito intenso o nosso padrão de busca por soluções, por tecnologia. Nosso cliente conta com isso, né? Entregou para a gente essa responsabilidade. Então a gente tem feito isso com muita vontade. Enfim, a gente está feliz, fechando mais um bom ano, graças a Deus, e vamos embora. Senhores, infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Eu queria agora abrir um pouquinho as vossas câmeras para que vocês possam mandar uma última mensagem aos nossos web espectadores agora. Nós começando ali pelo Alcides ali, que agora com o Manfir de novo. Bom, acho que a mensagem que fica, e que a gente tem tido como mantra, é que o setor precisa muito ser reconhecido com o peso que ele tem, né? A gente tem tido ações aí bastante enfáticas no sentido de nos tornar mais comuns às pessoas comuns, né, ao meio. A gente brincava essa semana aqui que as pessoas não sabem que um sabonete que ela está usando para se lavar passou pela nossa atividade, né, que uma picanha na churrascaria passou por nós, que um turismo, né, passa por nós, né, em algum sentido a gente está afetando a vida das pessoas o tempo todo, né? Então nós estamos agora numa batalha firme, né, de nos mostrar para o cidadão comum o tanto que ele é afeito à nossa área, né? A estrada pela qual ele transita, a gente
participou dela desde da derrubada de uma interferência de uma rocha, de uma árvore, seja lá do que for, até as faixinhas pela qual ele se norteia. E é importante que a gente consiga mostrar para o mercado, né, que a gente participa da vida do cotidiano o tempo todo. Sim. Então, a gente deixa essa mensagem para que, ao assistirem esse vídeo, comecem a pensar como que a gente está afetando a vida deles. Essa é a nossa grande meta agora, para mostrar que 10 bilhões de faturamento, 71 mil funcionários, pensando numa parcela desse universo de empresas, que a gente não tem esse dado universal, né? A gente só tem relativo, né? Estatístico, mas é um setor muito importante e que precisava se mostrar, né? Para depois, mais adiante, ser reconhecido com a devida importância, né? Então, que eles consigam perceber nessa reportagem a nossa existência na vida deles. Muito bom. Soler? Então, a Rodoforte, como eu já disse, é uma empresa muito nova e ela é movida a sonhos, né? O sonho do empreendedor de fazer uma empresa vencedora. E hoje nós temos o grande sonho de tornar o nosso cliente, que tem uma ferramenta racional, o equipamento, uma carreta, um baú, é uma ferramenta de trabalho. Então, uma relação, é o chamado business to business, uma relação extremamente racional. A gente procura esmerar, fazer tudo que a gente faz na Rodoforte para tentar transformar essa comunidade de clientes que nós temos, passá-los de clientes a fã. O fã, ele põe um pouco do coração na sua compra, na sua relação com o ídolo que ele tem. E nós trabalhamos muito na Rodoforte para torná-la realmente uma empresa que tem uma comunidade de fãs que compram nossos produtos e nós tentamos entregar o melhor produto para essa comunidade. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa mensagem. Valeu. Bom, primeiro, Márcio, quero agradecer o convite aqui para ti e para toda essa maravilhosa equipe de vocês aí, agradecer de coração aí pelo espaço, né? E dizer que a Randon, falei 64 anos na estrada, ela se confunde quase com a história do transporte no Brasil. É uma empresa que sempre está extremamente ligada aos seus clientes, ouvindo, desenvolvendo, e tudo que ela faz é em virtude do transporte, é em virtude da melhoria que se espera desse Brasil. A Randon, ela acredita no Brasil, ela trabalha forte para isso, vão ter altos, vão ter baixos. Nesses 64 anos a gente já viveu várias crises, já viveu vários booms de mercado e tudo mais. Então a Randon realmente é uma empresa que busca sempre o crescimento, mas o crescimento sustentável junto com seu cliente, junto com sua rede de distribuidores, hoje mais de 90 pontos só no Brasil. Então assim, e trabalha incessantemente na busca de ter cada dia mais produtos que deem mais resultado para o cliente. Porque se ele está tendo resultado, ele vai conseguir tranquilamente o Finame, vai conseguir voltar a comprar também. E vai crescer, e é isso que a gente espera e que tem trabalhado bastante. Então fica meu agradecimento aí ao Cid, Soler, ao Márcio, né, por esse momento, e que nós estamos à disposição ali com toda a nossa estrutura em todas as partes do Brasil e boa parte do mundo também à disposição aí para todos os clientes. Muito obrigado aí, um bom dia. Eu que agradeço a vocês pela brilhante participação e agradeço mais uma vez aos nossos web espectadores, esperando revê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.